Dois homens atacaram uma mulher. Ela seria assaltada e teria o carro roubado. É uma cena assustadora. Eles roubam as pessoas aqui e têm armas. Mas essa jovem corajosa não aceita. Ela os enfrentou com unhas e dentes. E a situação continua piorando. O meu coração parou. Eu pensei, a minha filha vai morrer. E depois, um homem tenta seduzir uma jovem. Ele estava vindo em direção a essa barraca. E o pai dela resolve o problema com as próprias mãos. Parecia que ele tinha visto um fantasma. Mas é a decisão certa? Quando a emoção assume controle, pode ser muito perigoso. Crimes que viralizaram. É assustador de assistir. Vemos homens socando a mulher enquanto tentam pegar as chaves dela. 7 de maio de 2016, às 21h30, na zona oeste de Atlanta. Uma mulher para em um posto de gasolina localizado na saída da I-20 na East Hamilton Homes Drive. Ela entra na loja de conveniência sem saber que logo terá problemas. E as câmeras estão gravando. Ao sair, a mulher ainda pratica uma boa ação. Ela deu dinheiro a um sem-teto que estava do lado de fora da loja de conveniência. Mal sabe ela o que a espera logo em seguida. Ela foi abordada por dois caras. Eles estavam armados e exigiram o carro dela. Eles a roubaram. Ela seria assaltada e teria o carro roubado. Uma tentativa de roubo está em andamento. De dentro, o assustado frentista do posto de gasolina chama a polícia. Sem saber quantos bandidos são. São 3 ou 4 caras. Eles roubam as pessoas aqui e têm armas. Sozinha e desarmada, a mulher enfrenta os bandidos enquanto eles roubam as chaves. Mas eles não sabem com quem estão lidando. Ela não aceitou. Ela não ia deixar isso acontecer e ela os enfrentou com unhas e dentes. A 32 quilômetros dali, em Marietta, na Georgia, Billy Warren logo veria a cena aterrorizante em sua televisão. Eu e minha esposa estávamos indo dormir quando disseram na TV, notícias de última hora, de Atlanta. Dois homens atacaram uma mulher. Essa mulher é a filha única de Billy, Jasmine, de 24 anos. E ela está lutando pela vida. Billy assiste ao vídeo horrorizado. Tantas emoções percorrem seu corpo tão rápido que você diz a si mesmo: oh meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. De fato, ela estava realmente sozinha e se saiu muito bem, na verdade. Ela é uma moleca. Adora levantamento de peso, passa boa parte do tempo correndo e, na academia, ela manda ver mesmo. Jasmine abre a porta do lado do motorista e puxa um dos homens para fora do carro dela. E as coisas não param por aí. Quando o outro homem tenta resgatar o cúmplice, ela vai atrás do homem armado novamente. Isso poderia ter terminado muito, muito mal para ela. Os caras estavam armados. Por que ela faria isso? Por que ela lutaria tanto por causa de um carro? O carro pode ser substituído, mas ela não. Mas então, os eventos tomam um rumo ainda mais perigoso. Quando ele bateu nela com a arma, ela deve ter pensado: tá legal, é hora de pegar mais pesado então. E ela começou a mandar ver nele. E o outro cara veio tentar tirá-la de cima dele. Aí eu vi que ela estava assumindo uma postura. Ela sabia o que estava fazendo, já tinha tomado uma decisão. Ainda assim, o pai de Jasmine prende a respiração de medo enquanto observa o que acontece a seguir. Jasmine vai atrás do homem armado novamente, mas é uma decisão muito perigosa. O homem armado e seu cúmplice tentam fugir, mas ela ainda se recusa a deixá-los levar o carro. Ela estava brigando com os caras. E aí, a chave de ignição quebrou no carro e eles não podiam mais levar o carro àquela altura. No meio do caos, um carro para atrás e parece assistir à briga que está acontecendo. Quem está dentro? Eles também fazem parte do roubo? Ou estão apenas com medo de se envolver? Vimos alguns vídeos em que bons samaritanos intervêm, mas não é sempre assim. O medo de se ferir ou talvez até ser morto os impede de dar aquele passo extra para tentar ajudar a pessoa que está sendo agredida bem na frente deles.
E agora, os atacantes de Jasmine se tornaram ainda mais hostis e agressivos, socando-a com força. Nem o balconista da loja, nem o sem-teto, para quem Jasmine deu dinheiro minutos antes, são vistos. Nenhuma pessoa teve a iniciativa para ajudar essa jovem. Incrivelmente, Jasmine ataca o homem armado uma quarta vez. Eles lutam com a arma e quando o carro atrás deles se afasta, ela finalmente decide fugir. O pai fica em choque. Depois de ver a arma, eu pensei que poderia acontecer de eu ter que enterrar a minha filha. E nenhum pai quer enterrar um filho. E para Jasmine, parece que não há escapatória. Ela tenta desesperadamente entrar no posto de gasolina, mas descobre que a porta está trancada. Meu coração parou. Eu pensei, a minha filha vai morrer. Às 21h30 da noite de 7 de maio de 2016, uma mulher de 24 anos é atacada por 2 homens que tentam roubar o carro dela. São 3 ou 4 caras. Eles roubam as pessoas aqui e têm armas. Ninguém foi ajudá-la. Ela estava sozinha contra aqueles 2. Mas os supostos ladrões de carros não sabiam contra quem estavam lutando. E Jasmine Warren não ia desistir sem lutar. Era o feriado de 5 de maio. E muitos amigos meus estavam voltando da faculdade, então a gente ia dar uma volta. Jasmine havia parado para comprar remédio a caminho de um clube no centro de Atlanta. Eu saí da loja e não vi eles. E é claro que eles me viram. E um cara tava com uma arma. Então meio que a minha ficha caiu. Meu Deus, tem uma arma na minha cara. O que seria uma noite divertida se torna uma situação potencialmente mortal. Ele ficava me dizendo, dá chaves, me dá chaves. Aí eu dei as chaves pra ele. Mas assim que eles entraram no carro, eu fiquei olhando tudo aquilo acontecendo na minha frente e eu comecei a pensar que eu não queria que isso acontecesse. Foi tipo, não, vocês não vão fazer isso hoje, não. Jasmine faz uma avaliação rápida e calculada dos bandidos e decide que pode correr o risco. Quando eu vi os movimentos deles, eu pensei, esses caras são amadores, não sabem o que estão fazendo. E quando Jasmine, que trabalha como orientadora de jovens para a Prefeitura de Atlanta, entra em ação... Eram moleques, estavam com medo. Eu virei fera em 2 minutos. Eu não diria que sou valentona ou durona, mas eu me considero... Eu acho que eu sei me defender. Eu posso ser durona se precisar ser durona. Quando ela nasceu, era um bebê muito pequeno. Então, por volta dos 4 anos e meio, eu a coloquei na aula de karatê. E por volta dos 6 anos e meio, descobri que ela era uma boa jogadora de softball. E depois disso, ela nunca mais parou. Ela se inscrevia em todos os eventos esportivos que podia participar quando estava no ensino médio. Mais nova, eu fazia futebol, softball, corrida, atletismo. Eu tinha bolsa integral acadêmica de atletismo. Eu era arremessadora. Mas as pessoas me conhecem mais por correr do que por jogar softball. Tipo, muitas pessoas aqui onde eu moro falavam, cara, você é rápida. Tipo, acho que ainda eu sou rápida. Eu sou sim. Ainda assim, Jasmine sabe que não é páreo para uma arma carregada. Ele me falou, vou atirar em você, vou atirar. Na última vez que ele engatilhou a arma, foi quando a minha ficha caiu, tipo, essa não. Eu não sabia o que ele pretendia, pensei que era melhor correr. Ela tenta abrir a porta da loja de conveniência, mas para sua decepção, a porta está trancada. O cara nem tentou abrir a porta. No começo eu fiquei tentando abrir, o atendente estava com medo, aí eu gritei, abre essa porta! Por um momento terrível, Jasmine não tem certeza do que vai acontecer a seguir. Mas então, o frentista, que sabe que a polícia está a caminho, finalmente cede. Ele abriu a porta, eu entrei rapidinho e voltei porque a polícia tinha chegado. Para o alívio de Jasmine, os ladrões de carro fogem do local. E ela finalmente está segura. E é aí que ela entende a gravidade da situação. Pensei, meu Deus, podia ter morrido. Por que foi que eu fiz isso? Então, finalmente eu tinha entendido o que tinha acontecido. Eu fiz tudo o que não podia ter feito na hora que os moleques tentaram levar o meu carro. A primeira pessoa com quem Jasmine fala é o pai.
Billy. Eu corri pro telefone, liguei para ela e falei: filha, cadê você? Tá tudo bem? E ela falou: pai, eu tô bem. Uns caras aí tentaram levar o meu carro. Então, eu me levantei, me vesti e dirigi até Atlanta. Levei uns 20 minutos para chegar até lá. Para Billy, a parte mais assustadora é como ele chegou terrivelmente perto de perder a filha. Eu falei: filha, preciso entender uma coisa. Você enfrentou alguém que enfiou uma arma na sua cara. Filha, o que você estava pensando ao lutar com esses caras? E por mais corajosa que suas ações tenham sido, Jasmine sabe que correu um grande risco. Pessoal, por favor, não façam isso. Eu podia estar enterrada agora, eu podia estar paralítica, eu podia estar cega, podia ter acontecido um monte de coisas, dependendo de onde eu levasse o tiro. Eu nunca faria isso de novo. Se eles fossem criminosos mais frios, mais experientes, pode-se dizer que havia possibilidade disso terminar pior do que terminou. Para Billy, é até difícil de imaginar. E ele acaba sendo dominado pelas emoções. Eu fiquei orgulhoso por ela ter reagido, mas não fiquei orgulhoso por ela ter continuado a brigar. Mas eu acho que sou parcialmente culpado porque sempre a ensinei a defender o que ela acha que é certo. E é uma noite que Billy Warren nunca vai esquecer. Isso fez eu me aproximar dela. Eu quero vê-la mais, eu quero abraçá-la por mais tempo, sabe? Quando eu abraço, não quero soltá-la. Eu acho que isso me tornou um pai mais forte. A polícia inicia uma intensa busca pelos agressores de Jasmine e nunca os encontra. E, surpreendentemente, anos depois, Jasmine diz que não sente raiva deles. Eu era orientadora de jovens da Prefeitura de Atlanta e trabalhava na Agência de Desenvolvimento do Trabalho. Então isso me ajudou a entender o que as outras pessoas suportavam ou enfrentavam. Eu perdoei eles. Quinta-feira, 22 de junho de 2017, Del City, Oklahoma, 00:52. Um homem com um boné de beisebol entra no quintal e abre o zíper de uma barraca. O que ele está fazendo? Tudo parecia muito inocente no começo, ou seja, talvez fosse só um pai checando os filhos que acamparam à noite. Parecia totalmente normal e calmo. No começo. Mas logo se torna óbvio para os proprietários que não há nada de inocente nisso. Aquele cara não era dali. Ele não morava ali. Acontece que se trata de um homem de 33 anos que se comunica por mensagem de texto com a garota de 15 anos que mora na casa. Ela disse que podia acampar no quintal dela naquela sexta-feira e que ele devia aparecer. O que quer que a adolescente pense que vai acontecer, o homem foi lá apenas por um motivo muito perturbador. Ele foi fazer sexo no quintal dela com uma menina de 15 anos. Isso é errado. Simplesmente errado. Era tudo muito repugnante. E o que aquele homem não sabia era que ele teria uma surpresa enorme. O pai ficou sabendo do plano e decidiu fazer alguma coisa a respeito. O pai dela estava extremamente irado e com razão. Eu tenho 2 filhas dessa idade e eu teria me sentido da mesma forma. Ele estava muito, muito bravo. O pai fica tão irritado que organiza uma armação familiar elaborada. O pai acabou reunindo um grupo específico de indivíduos para dar um jeito naquele cara. Eles armaram tudo, ele não teve chance. Quando o homem se abaixa para abrir o zíper da barraca, esperando a encontrar a adolescente, ele não tem ideia de que é a mãe que está esperando dentro. E ele não vê o pai dela e os outros 2 parentes se aproximarem sorrateiramente e o abordarem. Ele não os viu e eles o derrubaram no chão. Mas agora, o que vai acontecer? Eles não sabem nada sobre esse cara. Você tem que pensar, se o suspeito tivesse uma arma de fogo, nós não sabemos. Com pessoas assim, nós simplesmente não sabemos o que são capazes de fazer. Não sabemos o que carregam com eles. E com as emoções à flor da pele, o que a família vai fazer com ele a seguir? Uma das razões de se fazer justiça com as próprias mãos ser muito perigoso é que você lida com desconhecido. Você não é um profissional treinado.
Alguém pode acabar gravemente ferido ou morto. Quando a emoção assume o controle e surge o desejo de intervir e talvez até mesmo de se vingar, pode ser muito perigoso. Especialmente quando descobrem a chocante verdade sobre quem o homem realmente é. Quando um homem de 33 anos, que tem enviado mensagens de texto sexualmente inadequadas para uma menina de 15 anos, aparece na casa dela, para o que ele pensa que será um encontro, ele fica chocado quando é recebido pelo pai dela. Os olhos dele estavam tão arregalados, parecia que ele tinha visto um fantasma. E ele ficou branco. Ficou branco como uma folha de papel. Tudo começa quando Fred Morano percebe a filha encolhida discretamente em um canto com o celular e ele tem o instinto de que algo não está certo. Eu sou um pai muito protetor. Então me aproximei e ela não sabia que eu estava lá. E eu arranquei o celular da mão dela. A primeira coisa que eu vi foi: me manda uma foto. Meu sangue começou a ferver. E havia muitos comentários bem obscenos que não se faz a uma menina de 15 anos. E fica pior. Ele descobre que o homem que enviava as mensagens obscenas é quase 20 anos mais velho que a filha adolescente. Eu pesquisei sobre ele no Facebook. Meu coração parou. Eu não consigo entender. Olha, eu tenho 40 anos. Eu nunca olharia assim para uma criança. Eu fiquei com nojo. Isso não podia acontecer. Não na minha casa. Fred também descobre que o homem se comunica com a filha pelas redes sociais há quase um mês. Ela sabe quantos anos ele tem, mas eles trocaram fotos provocativas mesmo assim, e ele convence a adolescente a encontrá-lo em uma barraca no quintal de casa. Eu perguntei por quê. Por que ela faria isso? E ela nunca me deu uma resposta direta. Tinha muita coisa acontecendo na vida dela. Eu só obtive a guarda dela quando ela tinha 11 anos. Eu nem sabia que ela existia até ela ter 9. Então, naquela época, ela ainda não tinha amadurecido. E ela estava buscando isso, um escape. Preocupado com a filha e furioso, Fred vai direto à polícia. Eu falei que eles podiam ler as mensagens de texto. Eles planejavam se encontrar no meu quintal naquela noite. O policial disse que não podia fazer nada até chegar na minha casa. Nós temos câmeras na sala de estar, na porta da frente, na garagem e no quintal. Como pai, eu tinha que fazer o que era certo. Eu queria ter certeza de que isso não ia acontecer com mais ninguém. Então, naquela noite, com a filha escondida em segurança no quarto no andar de cima, Fred usa o celular dela para enviar uma mensagem ao homem, como se o encontro ainda fosse acontecer. Ele mandou uma mensagem perto da hora em que viria e nós respondemos com: "Tô esperando". Fred reúne parentes para ajudar. Um fica de guarda na frente e os demais se escondem no quintal. Estávamos atrás da porta dos fundos. Era eu, meu sobrinho e o meu primo. A minha esposa estava na barraca com um taco de beisebol. A gente não sabia o que ia acontecer. Eu estava apavorado. Então, à 00:52 ele chega. Alheio às câmeras e ao que vai encontrar, o homem entra no quintal e se abaixa tranquilamente para abrir a porta da barraca. É quando eles atacam. Assim que ele encostou na barraca, já era. Não teve tempo nem de pensar. O derrubamos no chão, pegamos abraçadeiras e prendemos os pés dele. Depois prendemos as mãos também. Ele entrou no quintal errado com um grupo errado de pessoas. Com o homem contido, a família liga para a polícia, que chega em poucos minutos e leva sob custódia o suspeito Jeremy Wilson, de 33 anos. É quando finalmente entendem o potencial de perigo da situação. Em um ponto, eles até pensam que Wilson poderia ter uma arma. Eu fiquei observando as mãos dele. Ele estava tentando pegar alguma coisa? Não, não ia pegar nada. Foi um grande suspiro de alívio quando o imobilizaram no chão. Naquele momento foi... Eles protegeram a filha. E tiveram sorte. Nem sei como eu reagiria em uma situação como essa se fosse a minha filha. Eu não posso culpá-lo. Provavelmente eu faria a mesma coisa. Quando o vídeo do chocante ataque da família Wilson se tornou notícia, o pai criou uma elaborada armadilha. Ele estava vindo em direção a essa barraca para pegar um predador infantil. As ações de Fred são amplamente aplaudidas. A polícia não apoia a justiça com as próprias mãos, mas afirma que não vai apresentar nenhuma acusação contra a família da vítima. Antes que a polícia leve Wilson algemado,
Fred o questiona sobre por que ele ousou entrar em seu quintal em primeiro lugar. Ele só disse, desculpa, eu só vim aqui conversar com ela. Ele disse que tinha ido ajudar ela. Eu nem dei ouvidos. Ele estava lá para fazer sexo com a minha filha. E quando a polícia interroga Wilson e analisa as mensagens que ele mandou para a garota de 15 anos, eles têm certeza de que ele só foi lá para uma coisa. Quando ele chegou lá e estava sob custódia, tinha uma camisinha no bolso. Em algumas mensagens, ele disse a ela que teria que usar um preservativo. Ele pediu a ela fotos nuas. Ele enviou uma dos órgãos genitais para ela. Mas essa história tem uma reviravolta ainda mais perturbadora. Wilson havia procurado a menina por uma rede social, porque ele queria se reaproximar. Muitos anos antes, ele era amigo da mãe dela. O Jeremy trocava as fraldas da minha filha quando ela era bebê. Ele era babá dela, cuidava dela. Esse cara elevou a palavra predador a um outro nível. Ele trocava as fraldas dela quando ela era bebê. Ele é quase 20 anos mais velho que ela e agora queria fazer sexo com ela? Como mãe, isso faz o meu sangue saber ferver. O que leva uma pessoa a fazer isso? Wilson nunca oferece uma resposta e, pelo que a polícia sabe, não sente remorso. O único arrependimento que ele teve foi ter sido pego. Wilson é acusado de comunicação ilegal usando tecnologia e sentenciado a 10 anos atrás das grades. Mas agora ele está em liberdade condicional. E Fred Morano, que teve uma conversa dura com a filha de 15 anos após o incidente, diz que com certeza faria tudo de novo. Fale com seus filhos. Se estão quietos, deve haver um motivo. Então fale com eles. Trata-se de protegê-los. Você tem que fazer o que for preciso para cuidar da sua família. Versão brasileira, DPN Santos.